Muito bem, queridos. Nós estamos numa nova série de mensagens. Nós suspendemos a série a Supremacia do Evangelho, que é a exposição de Gálatas. Então, nós fizemos a primeira temporada, a segunda temporada e suspendemos para dar início a essa série, que é a fantástica missão de ser discípulos, ou de fazer discípulos, que é uma exposição do finalzinho do capítulo 9 de Mateus e todo o capítulo 10. E na semana passada nós vimos, a partir dos versículos 16 até o versículo 23 de Mateus capítulo 10, as advertências que o Senhor Jesus deu para seus discípulos. E ele disse o seguinte, que estava enviando como ovelhas para o meio de lobos, ou seja, estava enviando seus discípulos para um mundo extremamente hostil. E a advertência era o seguinte: o mundo é hostil, mas você deve desenvolver duas características. Você deve ser prudente como as serpentes e simples como as pombas. E na ocasião nós explicamos o que significava isso. E no finalzinho da advertência ele vai dizer o seguinte: fique ligado, fique atento. Não seja ansioso com essas coisas, não tenha medo disso. Mas se for necessário, fuja. Vá fazer a missão em outro lugar. O que importa é que você não negue o meu nome. Não negue que você de fato é cristão. E aí, o que acontece? Hoje nós vamos aprender, eu dei um título a essa mensagem, que é os estímulos e as dificuldades. Porque nesse texto que nós vamos ler, do versículo 24 até o versículo 39, o Senhor Jesus está prevendo as dificuldades, mas ele apresenta os estímulos para que os discípulos continuem firmes, para que os discípulos não apostatem da fé ou não desistam da carreira cristã. E é interessante pensar em dificuldades, porque às vezes nós maximizamos muito as dificuldades. Aliás, tem pessoas que têm um olho extremamente treinado para dificuldades. E a gente, facinho, a gente lembra dos espias lá da terra de Israel, seja dos 10 que foram, 8, foram 10 que foram? 12, né? 12, desculpe, foram 12. 10 viram, assim, dificuldades enormes, e eles chegavam até a exagerar, que a nossa vista, nós éramos como gafanhotos para eles. E aí tem um texto do pastor Exaltino interessante, que é a síndrome de gafanhoto. É quando você, de fato, se apequena tanto, e a ideia é que quando você se apequena, os desafios ficam muito gigantes, a ponto de serem intransponíveis. Então, diante dos desafios, duas medidas ou duas posturas são muito importantes. Não maximizá-los. Nós nunca vamos vencer. Também não minimizá-los, dizer que não é nada. Então, subestimá-los, pode ser que você tropece. Então, as dificuldades estão aí, Jesus vai deixar muito claro. E os estímulos, é bem interessante, porque há uma diferença entre motivação e estímulo. Motivação é algo que vem de dentro, né? Motivação é um motor que dá partida, que lhe impulsiona, é algo de dentro para fora. O estímulo é algo de fora para dentro. É por isso que eu optei pela ideia de estímulo, porque o Senhor Jesus está deixando muito claro o que vai rolar, o que vai acontecer. Em linhas gerais, irmãos, o Senhor está nos preparando para uma vida de muita treta, vida realmente pegada. Eu vou dizer para vocês de forma bem direta, não existe um cristianismo fofo. Martinha está aqui, treino fofo até existe, né? Você conhece aquela pessoa que vai para a academia e só faz os exercícios que ela quer? Ela está lá todos os exercícios direitinho, não, hoje eu não vou para isso aqui. É o treino fofo que no final do mês não rende nada. Não existe cristianismo fofo. Uma vez que você foi chamado para ser discípulo do Senhor e você respondeu positivamente, se prepare. Vai rolar treta. Nós vamos ver isso bem aqui. Então, queridos, vamos nós aqui. Vamos fazer a leitura do Mateus capítulo 10, do versículo 24 até o 39. E seguindo o nosso costume, eu vou tentar explicar o texto e depois tirar algumas lições para nós.
Mateus capítulo 10, versículo 24, diz assim: palavras de Jesus. O discípulo não estará acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, quanto mais os membros de sua família. Portanto, não tenha medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenha medo dos que matam o corpo e não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Versículo 31. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Por que, pois, versículo 32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos dos homens serão da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Oremos mais uma vez. Deus Santo e Deus Eterno, queremos suplicar, Senhor, nessa hora, ao único que pode aplicar essas verdades com eficácia em nosso coração. Queremos suplicar ao Teu Santo Espírito, ó Deus, que faça essa obra em nossas vidas. No nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém. Então, o que é que nós temos? Versículos 24 e 25, o Senhor Jesus, ele vai deixar muito claro que nós estamos ligados a Cristo, nós somos unidos ao Senhor. Há uma doutrina, já foi falada aqui, da união com Cristo. E hoje pela manhã nós falamos disso, dentro da perspectiva de por que a igreja é o corpo de Cristo. Uma vez que no dia que nós nos convertemos, nós fazemos parte da igreja e agora somos o corpo da qual ele é o cabeça. Então, se você tem isso em mente, se você tem essa compreensão de que Cristo é a cabeça e eu faço parte do corpo de Cristo, está tudo ligado. Não dá para separar. Não dá para a gente colocar de lado a cabeça e o corpo do outro lado. Se o corpo estiver dissociado da cabeça, e nós estamos falando de igreja, não é a igreja de Cristo. Pode ser uma agremiação, pode ser uma reunião de amigos, qualquer outra coisa, menos igreja do Senhor. A igreja já está, de fato, vinculada. E aí você entende o que Jesus quer dizer quando ele fala no versículo 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Ou seja, o discípulo, ele jamais deve ser surpreendido pelas perseguições que vai acontecer. Porque da mesma forma que perseguiram Jesus, o nosso Senhor, vão perseguir os seus discípulos. Isso é óbvio. Uma leitura superficial, uma leitura rasa que qualquer crente faça do livro de Atos, vai perceber que depois do capítulo 8 só rolou perseguição. E depois do capítulo 8 nós temos pelo menos 10 grandes perseguições registradas na história por causa dos imperadores. A primeira grande perseguição do cristianismo foi dos judeus invejosos, fariseus, saduceus, religiosos, o sinédrio contra os cristãos. Depois teve a perseguição pelos ímpios, porque estava
os ímpios estavam sendo convertidos, e à medida que eles estavam sendo convertidos, eles estavam abominando as práticas antigas. E é muito comum você ver no livro de Atos, livros de magias que eram queimados, souvenirs que eram confeccionados para a venda deixavam, ou seja, eles eram transformados. Por isso havia a perseguição. Por último, houve a perseguição dos imperadores. Destacamos aqui Nero, o louco Nero. Nero foi o grande responsável pela morte de 2 grandes apóstolos. Nós temos Pedro, que a tradição diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo, por não julgar ser digno de morrer igual ao nosso Senhor, e Paulo, que foi decapitado. É óbvio que Paulo foi decapitado por causa da sua cidadania romana. Um romano jamais era crucificado. Cícero, grande senador romano, disse que um romano jamais deveria ser crucificado. Então Paulo foi decapitado na Via Ápia. E aí nós temos grandes perseguições. Ou seja, meus irmãos, se perseguiram a Cristo, não vão perseguir você. Porque tem crente que quer ser o picolé do mundo, o pirulito do mundo. Docinho, se aceita por todo mundo. Não vai rolar, gente. Não vai rolar. Você também, existem os xiitas, né? O pastor Saião diz que existem os chatos, crentes chatos. Você também não precisa ser o chato do mundo. Você não precisa ser o rabugento da repartição de onde você trabalha. Não. As perseguições são naturais. Nós devemos o quê? Esperar isso, porque se perseguir o Senhor, vai perseguir o seu corpo. Vocês estão ligados de que quando o Senhor Jesus apareceu para Paulo, ainda Saulo, na estrada de Damasco, que ele cego agora, ele diz assim, Senhor, quem és tu, Senhor? Aí Jesus diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, Paulo não estava perseguindo Jesus, ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Estava perseguindo quem? A igreja. São inseparáveis. Então, crentes de Jesus, eu peço até pelo amor de Deus, acabem com essa história de dizer, eu estou bem com Deus, não estou com a igreja. Não existe isso. A ideia do crente viver sem igreja é aquele que foi convertido, morreu, foi para a glória. Não lhe foi dada a oportunidade de viver em comunhão com os santos. Ou então, aceitou a Cristo no navio, o navio naufragou, você escapou e está lá igual o Robinson Crusoe, numa ilha sem ninguém. É de boa, você pode ficar lá. Mas não sendo, não rola. Não rola. É a palavra de Deus. E o texto continua dizendo o seguinte, se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Beelzebu, essa palavra Beelzebu é uma palavra que ela pode ter 2 significados. Pode significar Senhor das Moscas, que era um deus pagão, ou pode significar a ideia de o Deus dos ares, uma potestade do ar. Enfim, chamar Beelzebu era sinônimo de Satanás. Então chamaram Jesus de agir pela força de Satanás. Aí o Senhor Jesus está dizendo assim no versículo 25, se o dono da casa, Jesus, foi chamado de Beelzebu, quanto mais os membros de sua família. Eu era pastor de uma igreja, e uma vez o irmão chegou todo constrangido para mim. Aí o irmão, pastor, eu quero dizer uma coisa, mas estou constrangido. Digo, não me diga, deixe de besteira, fale. Não, o senhor vai se chatear. A chateação não é minha, deixa eu ficar com raiva, fale. Não, é porque eu estava ali na casa do irmão fulano de tal. Aí o irmão disse bem assim, rapaz, será que esse pastor que está aí não foi enviado pelo Satanás não para derrubar a nossa igreja, para acabar com a nossa igreja? Aí o que veio na minha mente foi esse texto, irmão, se chamaram a Jesus de filho de Beelzebu, que chamar de mim, ó, é fichinha. Ou seja, meus queridos, é extremamente natural a perseguição. Você não precisa perder sua paz, perder o seu sossego, se alguém
lhe apelidar de forma horrível. Por exemplo, os crentes eram apelidados aqui no Brasil de toda sorte de coisas terríveis que você imaginar. O melhorzinho era quando chamava de bodes. Pastor Lacerda, acho que é do tempo. Lá vem os bodes, né? E isso era pejorativo. Aliás, quando começaram a chamar de cristãos, a ideia era pejorativa. Lá vem os pequenos cristos. E não deveria ser uma ofensa para nós. Então, esse é o que o texto, o que esses versículos significam. Vamos para os estímulos, irmãos. O que eu chamei de estímulos, versículo 26 até o versículo 20, até o 30, o Senhor vai apresentar pelo menos 3 estímulos para nós. E o primeiro deles está no versículo 26 e 27, quando ele diz que nós não precisamos ter medo. Ele diz, portanto, não tenha medo deles. Aí você grava bem aí na sua Bíblia, deles. Quem são esses deles? Eles aí que está se referindo. Os lobos. Ele não ia mandar a gente lá para o meio de lobos, pois não tenha medo dos lobos. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia, e o que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem do telhado. Ou seja, havia coisas que o Senhor Jesus tinha dito somente para os seus discípulos, mas chegaria o momento que, ainda que houvesse perseguição, que os lobos quisessem devorá-los, nós deveríamos proclamar a luz do dia, subir no telhado, subindo mais alto que pudermos e proclamarmos para todos aqueles que pudessem ouvir. É disso que nós não podemos nos calar, não podemos ter medo. Não podemos. Não vou falar porque se eu falar o professor vai mexer na minha nota. Não vou falar porque eu... Não, gente, não se intimide pela posição social, financeira do outro. Não faça isso. Não faça isso. Então não tenha medo deles. Não tenha medo dos lobos. Não tenha medo do mundo. A gente espera que o mundo seja hostil ao Evangelho. O segundo estímulo, a morte não é o fim. Versículo 28. Mais uma vez o Senhor enfatiza, não tenha medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes, tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Os lobos podem matar o corpo. A coisa mais horrível que o ódio dos lobos e do mundo pode fazer com o crente é matá-lo. Matar o corpo. Aí você vê a expressão do texto dizendo que Deus é real, Ele existe e Ele é justo. Ou seja, haverá um grupo de pessoas que irão para o inferno e enviados pelo próprio Deus. Quando nós pregamos ao ar livre, para muitas pessoas, o Evangelho, e alguns são convertidos e outros não, nós estamos ali vendo a expressão da mensagem do Senhor e da justiça de Deus. Uns irão para o céu porque responderam positivamente ao Evangelho, e outros irão para o inferno porque responderam não ao Evangelho. Tão real como Deus é, o inferno também é. Tão real como aquele que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador vai gozar a vida eterna, é real para aqueles que dizem não para Cristo. Então, queridos, por que ter medo das pessoas que podem matar o seu corpo quando nós temos a vida eterna? Um outro incentivo está no versículo 29 a 30, é que mesmo em circunstâncias difíceis, Deus sempre vai providenciar. A providência de Deus é certa, ela é universal, é para todos. Versículo 29 diz,
Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. A provisão de Deus é certa, é universal, porque esse Deus a quem nós adoramos, Ele é todo-poderoso. E aí eu acho brilhante a inspiração da palavra de Deus quando diz que Ele é Pai. Não devemos temer aos lobos. Não devemos temer à hostilidade. Basta uma leiturazinha no Sermão do Monte, quando ele termina: bem-aventurado, felizes são aqueles que por minha causa forem injuriados, perseguidos e disserem todo mal contra vocês. Está ligado, gente, como o negócio está muito tosco, na contramão? Quando nós estamos muitas vezes se envaidecendo com certos elogios que não edificam. As meninas aqui estão estudando um livro bem interessante, Elogios que Edificam. Tem elogios que não edificam. Tem elogios que eu tenho absolutamente certeza que vem da boca do diabo. Então, queridos, não tenha medo. Esse é o maior estímulo que o Senhor está nos dando. Vamos então para as dificuldades. Aqui sim, versículo 32, desculpe-me. E aí algumas dificuldades eu vou enumerar aqui. Também 3. Primeira delas, talvez essa seja a maior dificuldade que os discípulos vão enfrentar. As pessoas creem e confessar Jesus como Senhor. Diz assim, versículo 32 e 33. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O que acontece? Havia nessa época, na época que Jesus veio, uma expectativa messiânica muito grande. E eles esperavam um líder político, um libertador de Israel, aquele que ia trazer a paz para Israel. E o Senhor Jesus deixou muito claro que sempre houve oposição, mas essa oposição não deveria calar a sua boca. Essa oposição não deveria ser forte o suficiente para que você não confessasse a Cristo, porque muitos até criam. Você conhece alguém que crê em Jesus, mas tem uma dificuldade enorme de confessar? Não, sou muito envergonhado, não quero confessar. Não rola, gente. Tem que ter uma confissão pública de fé. É assim que os cristãos sempre fizeram. O próprio Senhor Jesus sempre enfrentou oposição, inclusive da sua própria casa. Andrezinho, coloque aí João capítulo 7, versículo 3 até o versículo 5, para a gente mostrar que, às vezes, eu quero fazer uma transição para esse próximo texto. Quero mostrar a dificuldade que é confessar a Jesus. Há uma necessidade. Quem me confessar, eu confessarei. Beleza. Mas há uma dificuldade também de vivenciar isso. Por quê? Por causa das pessoas da sua própria casa. E eu quero... Desculpe, Andrezinho, eu vou ler primeiro o texto aqui, depois eu atrapalhar aqui o Andrezinho. Versículo 34 até o 36. Aí Jesus diz assim: não pensem que vim trazer paz à terra. Aí alguém diz: como assim? Se ele é o príncipe da paz. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E ele termina o versículo 36 dizendo que os inimigos dos homens serão os da sua própria família. Os de casa são os primeiros a se opor a uma decisão ao lado de Cristo. A maioria dos cristãos aqui passaram por essa experiência. Quando você chega em casa e diz que é crente, aí começa todo tipo de provação, todo tipo de
perseguição. E assim, não estou falando de perseguição a ponto de levar você para a delegacia, não. Eu estou perseguição, aquele olhar que a gente sabe que é um olhar que está contra aquilo que nós cremos. Jesus, ele sofreu perseguição, oposição pelos da sua própria casa. João, agora sim, André, João capítulo 7, versículo 3 a 5 diz: os irmãos de Jesus lhe disseram, os filhos de Maria, você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Eu acho muito massa quando a gente se converte, que o pessoal de casa fica dando data de validade para a nossa conversão. É os de casa e os amigos. Não dou um mês, não dou um ano. Esse aí agora é crente, eles questionam, eles duvidam, são os primeiros a se oporem. E é o que acontece, é o cumprimento dessa palavra aqui, gente. E, por último, uma outra dificuldade enorme que nós temos é priorizar Jesus. Nós temos dificuldade em crer e confessar, nós temos dificuldade em vivenciar, porque em casa há oposição, e nós temos dificuldade agora de priorizar Jesus. Versículo 37 ao 39. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa encontrará. Interessante que o cristianismo nos ensina que nós devemos amar nossa família, nossos amigos, e vai muito além disso, devemos amar até os nossos inimigos. Só que a Bíblia também ensina, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que nós devemos amar a Deus acima de tudo. Acima, inclusive, da família. O paradoxo que nós temos aqui, no final do texto, é que quem acha que ganhará na vida pelos seus próprios esforços, já perdeu. Só é possível ganhar a vida eterna se você crer nos esforços de Cristo. É você anular realmente o seu eu e entender que só Jesus pode lhe dar a vida eterna. Sabe aquela parábola que Jesus contou do cara que encheu os seus celeiros e diz, alma, come, bebe, regala-te? E aí, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? É esse o ganhar a vida. Perdeu, porque acha que tudo que ele construiu pela força do seu próprio braço, esqueceu do principal, ou do próprio Senhor. Agora, é tão comum, minha gente, as pessoas amar mais os cônjuges, os filhos, as ideologias ou as filosofias. E o que eu acho interessante é que isso é elogiado pela pessoa de fora. A pessoa diz, eu amo meus filhos acima de tudo. A pessoa bate palma. Ah, eu amo o meu marido, é o homem da minha vida. Oh, medonho. A pessoa bate palma, aplauso medonho. Eu morro por minha filosofia, eu sou igual a Sócrates, eu tomaria cicuta, mas não... Aí o pessoal bate palma. Mas quando você diz que ama Jesus acima de tudo, o que acontece? Crítica. Ou seja, os lobos, o mundo que é hostil, quer que você ame qualquer coisa, menos a Cristo. É contracultural você afirmar que ama a Cristo. Se você disser na faculdade, em casa, ou para o seu marido que ama a Cristo mais do que a ele, do que a faculdade, do que os filhos, o que é que o povo vão dizer? Pronto, chegou o fanático. Doutor fanático. E aí os crentes vão entrando nessa onda. Tem um filme muito antigo, gente, que vale a pena assistir, Carruagem de Fogo. Eric Lindell.
E é uma história real. Ou seja, o cara recusou-se a disputar uma prova de atletismo porque caía no dia do Senhor. Mas o comitê mudou tudo para que ele pudesse disputar e ele venceu. Deus honrou o sacrifício dele. Vamos para algumas lições mais práticas, meus queridos. Vamos lá. Primeira lição para nós nessa noite. O destino do discípulo é sofrer como o seu Senhor. Vou repetir. O destino do discípulo de Cristo é sofrer como o seu Senhor. Fomos enviados como ovelhas para o meio de lobos. Os inimigos de Jesus o arrastaram de tribunal em tribunal. Primeiro, para o tribunal religioso, o Sinédrio, depois para o tribunal secular, tribunal de Herodes. E nós devemos entender que nós não estamos acima de Cristo. Sabe aquele ditado? Vamos ver se os irmãos lembram. Eu vou começar e ver se os irmãos lembram do ditado. Tal pai, tal filho. Tal mestre, tal discípulo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Estamos unidos a Cristo. Seguir a Cristo não é uma caminhada fácil. Mas acredite, é suportável. Vale a pena seguir a Cristo. O sofrimento é o caminho que o Senhor escolheu para cima. É o caminho que nos leva para a glória. O sofrimento pode durar muito tempo, mas não dura para sempre. O que Cristo disse a seu respeito deve ser dito também de nós. Por favor, Andrezinho, Lucas 22, 37. Vê o que foi que Cristo disse dele mesmo. Está escrito, e ele foi contado como os transgressores, e eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, porque está escrito a meu respeito, está para se cumprir. Se cumpriu essa profecia de Isaías em Cristo Jesus. O que Cristo disse dos discípulos vai se cumprir em nossas vidas. A morte, ela terminará em ressurreição. A aparente derrota terminará em vitória absoluta. Cristo nos conduzirá por meio dos sofrimentos para que chegamos à glória como Ele. Só que qual é a que muitos crentes pensam? É que é assim, você vem andando aqui, aí vem o sofrimento, aí o Senhor torna você invisível. O sofrimento não lhe alcança. Você vai passando e vai caindo, alguma coisa na sua cabeça não cai, desvia assim. Não. O Senhor capacita o discípulo a passar por meio do sofrimento. Esse é o destino do discípulo. Segunda lição. A regra é não ter medo. Essa expressão, não temas, repete 3 vezes, no versículo 26, versículo 28 e versículo 31. É uma expressão bem pertinente para nós hoje em um mundo de violência, intolerância e polarização. Não tenha medo. Não tenha medo. O medo do homem perturba a nossa paz. Nós devemos combater, devemos orar quando nós nos sentimos medo. Alguém pode dizer, mas pastor, é muito fácil dizer. Mas quando chegam as provações, quando chega a tortura, prisões, e como aconteceu no 2º século, que diziam assim, só basta você negar a Cristo, que acaba todo o seu sofrimento. Policarpo foi um pai da igreja, 2ª geração dos discípulos, foi aluno do apóstolo João. E ele já com 80 anos, e o imperador não queria condená-lo. Aí dizia assim, só negue a Cristo, que isso acaba.
Ele disse: eu sirvo a Cristo há 80 anos e Ele nunca me fez mal algum. Como negar ao Senhor? Como negar? Bastava uma palavra para acabar com o sofrimento, mas ele não negou. O mérito não está em Policarpo, mas no Senhor a quem servia, que o capacitou para ser mártir, que deu a coragem e a força para permanecer firme, mesmo diante de promessas de alívio imediato. E às vezes nós cedemos muito rápido, meus irmãos. Imagine, queridos, Jesus está sendo tentado no deserto. 40 dias sem comer. E Satanás chega e lhe oferece pão. É como se ele estivesse dizendo assim: seu corpo quer, seu corpo sente, seu corpo precisa, toma o pão. Aí Jesus diz: nem só de pão viverá o homem. Não cedeu. E aí, Lívia, a moçada que está de dieta, sério, tão facinho, pode ver um bolinho de chocolate, fica todo. Para não temermos, precisamos nos lembrar de duas coisas. Nunca esqueça, primeiro, que o inimigo tem um poder limitado. O máximo que ele pode fazer é matar o seu corpo. Um ladrão, um assassino, alguém pode matar o seu corpo. É o máximo que ele pode chegar. Segunda coisa que você não pode esquecer é crer no poder ilimitado de Deus. É melhor ser reprovado por todo mundo, mas ser aprovado pelo nosso Senhor. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Nunca devemos nos envergonharmos do nosso relacionamento com Cristo, mesmo que isso signifique que você seja exposto a problemas. Então, Tarsis Júlio, na escola, você é o mesmo Tarsis da igreja. Não se envergonhe de dizer que é de Cristo. Eu comecei a fazer um curso de teologia pela Universidade Federal do Piauí. 40 alunos. Aí fizeram aquela rodinha no primeiro dia. Aí você tinha que se identificar e dizer que você era e tal. E eu fiquei no último. Aí começaram por esse lado aqui e eu fui o último. Quem estava dando aula era o padre. E aí, o pessoal, falando. Quando chegou a minha vez, não, sou Júlio César e sou pastor da Igreja Batista em Luiz Correia. O único que teve a coragem de dizer que era crente. Depois, na semana, eu descobri que tinha bem uns 5 ou 6 crentes naquele grupo. Todo mundo caladinho, porque estava na dependência do diocesano. O padre era... O professor era um padre. Não, gente. Não se acanhe, não. Não tenha vergonha de dizer que é de Cristo. Agora, repare bem. Se você disser que é de Cristo, viva a fé que você diz professar. Porque senão é um desserviço para o reino de Deus. Por último, a síntese e o custo do discipulado. Qual é a síntese? 4 passos: crer, confessar, vivenciar e priorizar o Evangelho. Crer em Cristo é o critério básico para ser discípulo de Jesus. Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Confessar. Quem confessa Jesus, apesar da inimizade do mundo, pode ter certeza que o Senhor confessará diante do Pai que está nos céus. Vivenciar. Você não consegue ser um discípulo de Jesus sem ter de fazer escolhas decisivas acerca de onde se encontra a sua lealdade. A quem você é leal? Se o seu patrão pedir para você fazer alguma coisa escusa, você vai fazer? Então, não é somente crer, não é somente confessar, é vivenciar os valores do reino. E por último, priorizar a Cristo.
requer a entrega integral e total ao Senhor Jesus. Priorizar Jesus. Aqui é onde está o dilema do super-herói. O super-herói muitas vezes é colocado em dilemas terríveis. Tem uma cena do Homem-Aranha, Tobey Maguire, né? O Duende Verde pega Mary Jane e pega também um bondinho, um trem cheio de crianças. E aí o Homem-Aranha tem que salvar só um, porque não consegue salvar os dois. É o dilema do herói. E naquela ocasião ele salva os dois, mas primeiro pula para Mary Jane. A prioridade dele foi demonstrada ali. O amor da vida dele, a razão por tudo que ele estava fazendo não era aquilo ali. A pergunta é: quem é a sua prioridade? Porque como nos lembrou bem C.S. Lewis, facinho, coisas boas tornam-se prioridades em vez de Cristo. E quando coisas boas tornam-se prioridades em vez de Cristo em sua vida, isso se torna uma idolatria. Família é bom demais. Mas a Bíblia está dizendo que você não deve amar mais os seus filhos do que a Cristo. Conclusão. Ainda que os tempos sejam muito difíceis, os inimigos sejam muito cruéis e as situações sejam muito ameaçadoras, ainda assim nós não precisamos ter medo. O fundamento do seu discipulado estava nesse tipo de temperamento e disposição que tornava os discípulos leves e fáceis para eles. E foi com a condição de uma preparação para o sofrimento que Cristo chamou para serem seus seguidores. Se você estiver disposto a seguir a Cristo, saiba que vai rolar treta, vai rolar confusão. Aplicação. Qual tem sido a sua maior dificuldade em crer e confessar a Cristo? Medo do que os outros vão falar de você? Medo de bullying na escola? Jesus é a maior prioridade de sua vida? Ou é o seu iPhone? Ou é o seu celular? Qual é a prioridade da sua vida? Você é mesmo cristão? Cristo é o maior amor da sua vida? Tome hoje essa decisão de ser um cristão pleno. Eu creio, eu confesso, eu vivo e Cristo é a minha prioridade. E se os irmãos creem assim, dizem amém. Louvado seja o Senhor.